boa tarde, muito bem-vindas e muito bem-vindos a esta conversa sobre as migrações e eleições europeias. É uma iniciativa do Ponto SJ, em parceria com o JRS, Serviço de Justiça aos Refugiados, e enfim, no âmbito destas eleições que se aproximam, são já no domingo, uma das iniciativas era falar precisamente sobre as migrações e para isso temos aqui também 3 convidados que já os apresento. Pronto, vamos aqui conversar um bocadinho inicialmente entre os 4 e depois passamos a palavra e também algumas perguntas que vocês queiram fazer, a curiosidade que tenham. Pronto, dizer que o JRS que também está nesta iniciativa, não vai intervir, no sentido de ter a sua opinião. Enfim, vamos também e escutar a opinião de parceiros nossos e de outras entidades e outras perspectivas sobre as migrações, e é também um bocadinho o nosso objetivo neste serão. Então, vou apresentar os nossos convidados. Começo aqui pela minha direita. É a Ana Varela. Estão-me a ouvir bem aí? Ouvem-me? Não é do microfone, é direto. O microfone está a ir ali só para... Tenho que falar mais alto, pronto, pois é. É que eu estou a virar-me para aqui a falar e tenho que falar para aí. Então, tenho aqui à minha direita a Ana Varela. Nasceu em Lisboa em 1972, casada, tem 2 filhos, doutoranda em Ciências Políticas e investigadora em Políticas Públicas Migratórias do Instituto Português de Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa. A formação de base é o Direito e ao longo de 20 anos tem prestado acompanhamento jurídico direto a imigrantes, a refugiados, em várias organizações, o Conselho Português para os Refugiados, Alto Comissariado para as Migrações, o Serviço de Justiça aos Refugiados e o Instituto Padre António Vieira, na plataforma de apoio aos refugiados. Foi também voluntário em Atenas e Lesbos, é isso? Bem, a seguir temos a Ana Mansoa, que é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem, Artur Ravara, mestre em Saúde e Desenvolvimento, especialista em Gestão de Programas e Projetos pela Universidade Nova de Lisboa. Frequentou o Healthcare Management Program da Católica, Lisbon School of Business e Economics, e o Programa de Gestão de Organizações Sociais do AES. É diretora, neste momento, é diretora executiva do Centro Padre Alves Correia e delegada por Portugal na Comissão Justiça e Paz e Integridade da criação da Congregação dos Missionários do Espírito Santo. Esta organização, ela poderá se calhar daqui um bocado falar, mas na qual é diretora executiva, é precisamente dos espiritanos, não é? Ok. Também é filha de mãe portuguesa e pai guineense, e é casada e mãe de 4 filhos. São sempre coisas muito importantes também para apresentar às pessoas. Por fim, o Mário Almeida, natural de Moçambique, fez um percurso de estudos e trabalho em diversos países de 3 continentes e desde janeiro de 2019 trabalha no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé. Fez primeiro parte da equipa de coordenação para a África e secção Migrantes e Refugiados, da secção Migrantes e Refugiados, e desde janeiro de 2023, após o processo de reestruturação interna deste dicastério, faz parte da equipa de coordenação para a África da secção Escuta e Diálogo. É isto. Pronto, estão apresentados e vamos à nossa conversa. Então, a primeira pergunta geral aos 3, mas já irei personalizar, era um bocadinho que olhássemos para esta realidade das migrações, não é? É talvez um dos temas mais falados nos últimos tempos, enfim, na nossa sociedade, na Europa, nos países, enfim, do Ocidente, talvez seja um dos grandes temas do momento. É também um dos temas, talvez dos temas mais fraturantes nas nossas sociedades e por isso era este primeiro olhar para esta realidade
e a pergunta geral, como eles veem esta situação atual, os problemas, as dificuldades e os desafios que trazem as migrações. E concretamente, comecemos pelo Mário Almeida, e a pergunta é, do ponto de vista da Igreja, do pensamento social da Igreja, quais são as principais linhas orientadoras segundo este pensamento social da Igreja? O Papa Francisco usa quatro verbos quando fala dos migrantes: acolher, proteger, promover e integrar. Bem, obrigado, Fernando, pela introdução. Temos que projetar a voz para quem nos ouve. Se calhar o microfone pode ficar mais distante. Claro que o tema das migrações no pensamento da Igreja segue os princípios basilares da doutrina social da Igreja. Ainda há pouco tempo, aqui o Ponto SJ fez uns magníficos vídeos sobre os princípios basilares da doutrina social da Igreja, sobre aqueles 4 principais: o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da promoção do bem comum, da solidariedade e da subsidiariedade. Esses são tradicionalmente, no último século, os princípios basilares, embora o pensamento da Igreja vá evoluindo e nos últimos anos mais alguns princípios foram associados a esses e têm uma importância paralela ou semelhante, como, por exemplo, o direito à vida em todas as fases do desenvolvimento do ser humano, a opção preferencial pelos mais pobres e, do modo muito especial neste pontificado, também a defesa da casa comum, não é? Todo o tema da ecologia. E eu acredito que, de tal modo, os últimos Papas, e concretamente este, têm falado do tema das migrações e têm proposto ensinamento pontifício sobre o tema das migrações, que eu acho que a cura dos migrantes, se não pode ser considerado já também um princípio basilar da doutrina social da Igreja, acho que vai ser rapidamente assumido, não é? Porque poucos temas, por exemplo, o Papa Francisco tem falado mais do que o tema das migrações, não é? Ao ponto que, na reforma da Santa Sé que ele instituiu, ele quis que durante algum tempo houvesse um departamento que era a secção migrantes e refugiados, na qual eu trabalhei durante alguns anos, que dependia diretamente dele, não é? Dependia diretamente dele. Estava na estrutura do dicastério, mas dependia diretamente dele em termos de orientações pastorais, mas também em termos de seguimento do que nós fazíamos, não é? Portanto, os nossos superiores iam de 15 em 15 dias ser recebidos pelo Papa para dizer o que é que estávamos a fazer no tema das migrações. E isto não acontecia com mais nenhum tema que é coberto pela Cúria do Vaticano, não é? Já disseste, Fernando, que propôs 4 temas que quase que constituem a sua gramática, não é? A gramática de Francisco para lidar com o tema das migrações: acolher, proteger, promover e integrar. No ano de 2018, durante todo o ano de 2017 e depois de 2018, nós na secção Migrantes e Refugiados fomos encarregados pela Santa Sé de preparar a contribuição da Santa Sé para aquele processo das Nações Unidas, da Constituição ou da assinatura dos pactos globais, não é? Um pacto global para os refugiados e o pacto global para migrações ordenadas, seguras e regulares. E o contributo da Santa Sé foi plasmado em 20 pontos de ação, que têm 2 versões: uma versão mais pastoral, mais para as igrejas procurarem implementar os 20 pontos de ação pastoral, e depois a outra versão, os 20 pontos de ação para os pactos globais, mais para o diálogo com os governos, com as instituições internacionais, etc. Não?
E é curioso como a Santa Sé, quando quer, que é um país e que entrou, tem um estatuto internacionalmente reconhecido como um Estado, não é? E participou neste processo dos pactos globais na sua qualidade de Estado, o contributo que ofereceu seguiu os 4 verbos, não é? Seguiu os 4 verbos do magistério do Papa Francisco, não é? E, portanto, há uma série de pontos que têm a ver com o acolher, com aumentar as vias seguras e legais para os migrantes e refugiados, num contexto internacional em que sabemos que as vias seguras e legais são cada vez mais raras, mais difíceis e, portanto, dando aso e promovendo tudo o tráfico de pessoas e imigração ilegal e tudo isso, não é? Depois, na linha do proteger, defender os direitos e a dignidade dos migrantes e refugiados, depois aí há uma série de pontos que alguns poderei vir a tocar mais tarde no decurso da conversa. Promover todo o campo de favorecer o desenvolvimento integral dos migrantes e refugiados nos países de destino, ou nos países de acolhimento onde chegam. E a integração, que é a última fase, e é sem dúvida a mais difícil de atingir uma integração real, equilibrada, que enriqueça mutuamente tanto os que chegam como os que acolhem, não é? E que implica, de facto, uma maior participação dos migrantes e refugiados nas comunidades onde chegam, não é? Portanto, este foi, digamos assim, nos últimos anos, o grande contributo em termos mesmo de reflexão a nível das organizações internacionais que a Santa Sé deu em termos deste tema que nos traz aqui, migrantes e refugiados, embora depois a Santa Sé nós tenhamos também produzido muita reflexão sobre as diversas categorias de migrantes e, portanto, publicámos orientações pastorais sobre as diversas categorias de migrantes, sobre as vítimas do tráfico de seres humanos, sobre os deslocados internos, sobre os deslocados pela crise climática e, portanto, é uma reflexão muito rica e vejo aqui entre nós a Eugénia, não é? Que, sobretudo, as comissões da Igreja para as migrações ajudaram-nos muito a produzir estas orientações pastorais, porque o processo foi todo feito em diálogo e em consulta com as comissões da Igreja. Já agora, e antes de passar à Ana, só aqui uma pergunta sobre estes 4 verbos. Olhando para a nossa realidade portuguesa, achas que há algum que seja de maior urgência, que sintas que faz mais falta ter cuidado, algum destes 4 verbos, olhando para a realidade portuguesa? O que é que parece? Não é preciso, chega a vir até. Bom, é um processo integral que envolve todos os 4 verbos e as diversas fases. Ora, se me perguntas para eu olhar para um problema concreto da sociedade portuguesa em junho de 2024, quer dizer, o conjunto o número de imigrantes, o número que aguarda uma solução básica e imediata da sua primeira fase de acolhimento no país, que é ter documentos, chegou a um ponto tal, não é? Que eu diria que estamos numa fase de emergência logo no acolher, não é? Já agora e seguindo, nós vamos ter que ir passando o micro porque para a transmissão, seguindo esta linha de pensamento, e a perguntar à Ana Mansoa, que enfim, que está aqui na qualidade de diretora executiva de uma organização que diariamente trabalha com migrantes e refugiados, quais são as maiores dificuldades e desafios que vocês experimentam diariamente? Se calhar ponho aqui, espera aí, vamos encontrar uma solução. Tá bom, ouve-se bem, não ouve? Pronto, temos que ser práticos. Muito boa tarde a todos, antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto poder partilhar aquilo que é a nossa experiência, a nossa percepção
e a nossa realidade do dia-a-dia. O CEPAC, só assim muito rapidamente, como dizia o Padre Fernando, é uma obra que foi criada pelos missionários do Espírito Santo há mais de 30 anos, e vamos beber muito da nossa missão àquilo que também são os 4 verbos do Papa Francisco que o Mário falava, concordando em parte com o Mário na dimensão do acolher, talvez seja o maior desafio que vivemos atualmente, eu diria, porque é a nossa base de intervenção diária, que enfrentamos grandes desafios na fase de integração. Nós, na nossa instituição, recebemos migrantes e refugiados, assim como a JRS, de todos os cantos do globo, por diversos motivos de entrada, diversos canais de entrada também, legais e umas regulares, outras não regulares, e os principais desafios que temos vindo a sentir e que têm vindo a ser constantes, mas diria que aumentando talvez nos últimos anos, tem sido uma grande pressão na procura de apoio de organizações como a nossa, organizações da sociedade civil, não obrigatoriamente por um aumento do fluxo de entrada, mas mais por uma falência nas respostas disponíveis na nossa sociedade. As pessoas que nos chegam habitualmente são pessoas ou que têm os processos pendentes há demasiado tempo e que, portanto, são atiradas para situações de marginalidade ou de limbo, em que não conseguem aceder a um trabalho digno, não conseguem aceder a formação qualificada que lhes permita fazer a sua requalificação ou fazer a sua certificação de qualificações e poderem exercer no país que recebe a mesma profissão que exerciam no país de origem. Portanto, estamos a falar de profissionais, de médicos, enfermeiros, professores, que acabam por, e o mesmo acontece na nossa instituição, por ir intensificar profissões com qualificações mais baixas e que acabam por ser mais facilmente colocados em profissões como serviços diretos, serviços sociais diretos, serviços domésticos ou construção civil. E, portanto, temos aqui um grande desafio no processo de integração, no domínio da capacitação, da formação, mas também no domínio do acesso ao emprego, ao trabalho digno. Depois, no domínio da língua, é outro dos grandes desafios que nós enfrentamos diariamente e que acabam por ser fundamentais para uma integração plena, não só porque temos vindo a assistir a um aumento de entrada de migrantes para além dos PALOP, que era habitualmente as principais nacionalidades que recebíamos na instituição, do Brasil e de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, etc. E, portanto, temos recebido cada vez mais migrantes asiáticos que não dominam o português, que têm dificuldade no acesso à formação do português, precisamente ou pela sua situação documental ou também pela escassez de respostas, ou pelo menos não correspondentes às necessidades, e que, portanto, acabam por ficar muitas vezes em situações muito frágeis, não só de acesso aos direitos, acesso aos serviços, acabam por estar muito mais vulneráveis a redes de tráfico que também existem no nosso país, e de exploração destas pessoas por desconhecerem a língua, e desconhecendo a língua desconhecem todo o sistema de proteção social, o sistema de proteção jurídica, os seus direitos no acesso à saúde e acesso à educação. Portanto, diria que, assim, de uma forma rápida, são estes os principais desafios que sentimos atualmente. Uma das coisas que se ouve e que vou perguntar à Ana Varela, e não sei se as vossas organizações ouvem, mas uma das coisas que se ouve na sociedade muitas vezes é que são muitos, são demasiados. Enfim, há uma série de mitos, e era isto que eu ia perguntar à Ana Varela: que mitos são obstáculo à integração dos imigrantes, enfim, dos migrantes, de um modo geral, na nossa sociedade? E de um modo particular, como é que a comunicação social está nisto, que muitas vezes parece que vai passando um diz, uma opinião generalizada? Quais sentes serem os maiores obstáculos e mitos que são promovidos pela nossa sociedade? Muito bem, vou fazer a mesma. Então, boa
Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. Posso falar um bocadinho mais alto? Ok. Então eu talvez começasse por fazer aqui um enquadramento, uma vez que eu venho mais da área da investigação e das políticas públicas, para, no fundo, enquadrar isto e situar-nos, antes de começar a responder aqui à questão dos mitos. As políticas públicas, define um professor americano de uma forma assim muito rápida, são as decisões que os governos decidem ou não decidem ter, não é? A omissão também é política pública. E elas têm que estar norteadas, e norteadas por valores, que são valores universais, consagrados nos principais tratados e convenções internacionais, a que Portugal e os Estados que constituem as Nações Unidas se encontram vinculados, não é? E há aqui um texto que todos nós conhecemos, de certeza que vocês o conhecem bem, que é o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais, mas depois a segunda parte não é assim tão conhecida, talvez, mas que eu acho que é esta, que é mesmo a decisiva e é onde tudo se joga, e que diz assim: dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros, com espírito de fraternidade. E este espírito de fraternidade consiste em ver em cada ser humano um irmão e uma irmã, em sentirmos parte de uma grande família humana, numa única casa comum. E daqui decorre que os nossos irmãos e irmãs migrantes são-nos próximos, são família. E esta proximidade por vezes é-nos muito difícil. É-nos muito difícil porque existe em nós muitas vezes o receio daquilo que é diferente, quando não conhecemos, quando desconhecemos os hábitos, a cultura, fechamos-nos um bocadinho. E portanto há aqui às vezes um medo que, quando não é um medo clarificado, ou quando nós não vamos à procura do conhecimento, que nos pode paralisar e que nos pode levar de facto a consumir a informação que está à nossa volta de uma forma se calhar um pouco superficial, ou sermos um bocadinho vulneráveis a alguma manipulação que possa daí existir. Existe também neste conceito que vos disse no artigo 1º aquela expressão dotados de razão, de intelecto e de consciência. E a consciência aqui tem a ver com os nossos valores e tem a ver também com a nossa fé, com a nossa religião, com o Evangelho. E é aqui que, dotados desta humanidade, vamos então dar o salto para olhar os outros seres humanos à nossa volta como verdadeiramente irmãos e irmãs. E porquê é que eu vos falei nisto no início? Porque de facto esta questão do medo que paralisa, ele está presente agora no atual discurso. Estas expressões que às vezes ouvimos na televisão de êxodo, migração em massa, aumento exponencial, descontrolo, causam alarme naturalmente, não é? E se já há algum medo, então esse medo fica exacerbado, não é? Com estas expressões que são veiculadas pelos canais de comunicação social, e agora temos canais informativos que funcionam 24 horas sobre 24 horas, com comentadores e notícias a passar em lobbying, que aquilo, quando não estão bem enquadradas, é muito tempo a dizerem as mesmas coisas e com as mesmas expressões, com o mesmo peso, e isto pode causar de facto alarme. Já para não falar também no que acontece nas redes sociais, que hoje sabemos que são direcionadas, que as campanhas de desinformação são direcionadas ao público-alvo mais jovem, mas também à população em geral, e esta informação também é partilhada e tem este efeito multiplicador. E também está no próprio discurso político, curiosamente, e nós sentimos isso, não é? Está no próprio discurso político. Então, como é que nós desconstruímos isso?
é realmente procurarmos informação credível, procurarmos boas fontes, é ganhar aqui algum espaço também para o discernimento que é necessário. Sobre mitos que possa trazer aqui para ilustrar um pouco aquilo que nós temos vindo a ouvir, para também abrir aqui depois o debate para conversarmos um bocadinho sobre eles. Eu trouxe 4. O primeiro é o de que estamos a ser invadidos, que nunca houve tantos migrantes e que ainda por cima agora há alterações climáticas e muitas guerras. Ai Jesus, eles estão a aumentar muito. Pronto. Segundo, descontrole nas fronteiras, portas escancaradas à imigração ilegal. Ouvimos isto recorrentemente também. Os migrantes vêm roubar os nossos empregos, vêm roubar o nosso trabalho. E finalmente, também uma questão que tem sido levantada recentemente, e perigosa até, é de que a presença dos migrantes se traduz no aumento da criminalidade e da insegurança. Portanto, começando aqui pela primeira, de que estamos a ser invadidos. Como? Mais breves. De que estamos a ser invadidos. De facto, se formos a ver os números na investigação, os migrantes internacionais constituem 3%. Eu repito, 3,6% no último relatório da OIM, mas neste livrinho de um professor alemão, de um professor alemão, o Hein de Haas, é um livro que está nas livrarias agora, como funciona realmente a migração, que eu aconselho a todos, porque é bastante esclarecedor também sobre esta questão dos mitos. Ele refere 3%. 3% ou 3,6% é um valor muito baixo. Estamos a falar nos migrantes internacionais. E quando se toca a refugiados, não chega a 1%. É 0,3%. Só 13% dos migrantes é que circulam a nível interno no interior dos países. E quanto maior é o país, maior o nível de migração a nível interno. Migrantes internacionais a transpor uma fronteira internacional para outros países, o que é um processo arriscado e é um processo dispendioso, há apenas 3%. Portanto, temos que pôr as coisas em perspectiva. Relativamente à questão também do descontrole nas fronteiras, nós vivemos num espaço Schengen, num espaço que é fortemente controlado, a nossa fronteira externa é fortemente patrulhada. Não temos só a nossa polícia a fazer esse trabalho, há um trabalho de articulação e de colaboração com congéneres, com forças policiais congéneres, depois com o Frontex, com o Europol. Portanto, estamos a falar de controle de fronteiras e de monitorização dos procedimentos de entrada das pessoas nas fronteiras externas que são controlados. E a maior parte, a esmagadora maioria dos migrantes chegam com passaporte e com visto. Ou, quando não vêm com visto, vêm com dispensa de visto, porque nós, no âmbito da reciprocidade também a nível internacional, temos esses acordos que às vezes nos dispensam de ter um visto de entrada quando temos uma permanência por 3 meses no território. A imigração ilegal surge de uma forma mais premente quando existem poucas vias legais e seguras das pessoas acederem ao território. É isso que fomenta a imigração ilegal, porque as pessoas não têm forma de vir legalmente, ou porque não têm consulados nos países de origem. Há muitas nacionalidades neste momento em Portugal que não têm consulados de Portugal nos países de origem. Será muito difícil virem a obter um visto para vir de uma forma legal e segura para Portugal. Para vos dar um exemplo. E, portanto, temos que colocar as coisas em perspectiva nestas questões. Ponto 3. Vêm roubar os nossos trabalhos. Não vêm roubar os nossos trabalhos. Vêm fazer trabalho, muitas vezes pior pago, não muito qualificado, trabalho que os nacionais não querem fazer, mas trabalho que existe e trabalho que é necessário. E não é só a apanha da fruta, são também serviços importantes de tomar conta de idosos e de crianças, de restauração. Portanto, há aqui muito trabalho que os nacionais não querem fazer
ou que querem fazer menos, não vamos generalizar, porque há sempre quem queira, mas não em tão elevado número que cumpra todas as necessidades e, portanto, esta mão de obra é necessária e é muito necessária também para a sustentabilidade do nosso próprio sistema de segurança social, por exemplo, e para ajudar os outros trabalhadores que trabalham em território nacional e para nos ajudar também a crescer na nossa economia. Depois, a presença dos migrantes aumenta a criminalidade. Curiosamente, o que vem dizer é que este professor é que até diminui, que quantos mais migrantes, menos criminalidade, e que ela até tende a diminuir. E por acaso fui confrontar isto com os relatórios, fiz esse trabalho do último relatório do RIFA, que é o último relatório da imigração de asilo do CEF, também com os dados da PJ e do RASI, que é o relatório anual da segurança interna. E em todos estes documentos, a informação é consistente a dizer que, de facto, não obstante terem estado a entrar mais cidadãos estrangeiros em Portugal, os números da criminalidade relativamente e aqui há criminalidade para nacionais e estrangeiros, se bem que a dos estrangeiros é sempre bem abaixo da dos nacionais, mesmo assim diminuiu em relação aos estrangeiros. E estes são relatórios, fontes credíveis, RIFA, PJ e RACI. Pronto, e Obrigado. para já, depois continuaremos a falar. Aproximam-se as eleições. Se vais mudar de pergunta... Vou mudar. Eu Ok. Então, quero o microfone. Desculpa, isto só tem efeito para lá em casa, esta passagem de microfone. Eu gostava de ser mais claro do que a Ana foi. A Ana é muito diplomata e muito prudente na maneira como fala. Eu gostava de ir mais... Mas em termos académicos, defendido até por alguns, portanto, em termos académicos, fala-se na teoria da substituição, não é? Na base do discurso a que a Ana estava a falar é a teoria da substituição. Ou seja, os europeus estão em perigo porque estão a ser substituídos na Europa por esta horda selvagem de imigrantes que entra aqui de qualquer maneira. Este é o discurso. Portanto, a teoria da substituição. E a teoria da substituição é uma teoria eminentemente racista. E eu gostava de explicar porque é que é uma teoria eminentemente racista. Em primeiro lugar, poucas sociedades europeias são tão multiculturais e multiétnicas ao longo dos séculos como a sociedade portuguesa. Basta pensar que nas tribos pré-romanas que havia aqui, depois entrou o Império Romano, não é? Entrou o Império Romano, já tinha entrado também fenícios e cartagineses, depois entraram os árabes e antes dos árabes também entraram várias tribos vândalos e suevos e godos e ostrogodos e visigodos e não sei quantos mais godos, não é? Depois entram os árabes que ficam 7 ou 8 séculos e na Andaluzia ainda mais, não é? Ficam os árabes. Portanto, nenhum dos senhores que está aqui, se tem ascendência portuguesa, pode dizer que não tem sangue árabe, por exemplo. Não é? Pode dizer que não tem sangue judeu, porque os judeus eram de tal maneira presentes na sociedade portuguesa. E depois, ninguém, praticamente, em Portugal, pode dizer que não tem sangue negro, africano. Porque o número de escravos que chegou ao território português foi de tal maneira grande, que o sangue negro foi assumido mesmo algum português que pareça muito branquinho, assim, estilo padre Zé Frazão, de certeza que tem sangue negro. Eu, há uns anos atrás, com a ajuda de um jesuíta que mora aqui nesta casa, o padre António Júlio Trigueiros, fiz a minha árvore genealógica. E, portanto, fiquei surpreso, se vocês forem ver os registros de batismo dos séculos XVII, XVIII, XVI, a quantidade de crianças batizadas, fulano, entre parênteses, escravo, escrava, significa que a mãe era escrava, o pai, já sabemos que não aparece o nome, não é?
O dono daquela escrava é que é o pai, mas não por filhava, não é? Mas, na maior parte das freguesias de Lisboa, os filhos de escravos eram 15% a 20% dos batizados. Portanto, estamos a falar de uma percentagem do sangue, podemos dizer, do sangue português, que tem origem africana, enorme mesmo, que depois essas pessoas, mais tarde, casaram-se e tiveram filhos só com brancos e passado algumas gerações já não parece que tem sangue negro, não é? Mas não há português praticamente que não tenha sangue negro, pelo fenómeno da escravidão. Ok? Portanto, dizermos que Portugal era uma sociedade caucasiana, como dizem os americanos, branca, e que agora há um perigo enorme de substituição da população portuguesa por estas hordas de estrangeiros de pele escura que estão a chegar, é, do ponto de vista histórico, algo perfeitamente bárbaro. Porque sempre foi assim. Agora, se pensarmos... Desculpa, Fernando, mas eu não posso... Aqui não estamos no debate da televisão, portanto não aparecem os minutos e as Anas vão me desculpar, mas eu tenho que dizer isto. Portanto, isto é pensando do ponto de vista da constituição genética do que é um português. O português é eminentemente misturado, para dizer em termos claros. Agora, se pensarmos no que é a teoria da substituição, que é o perigo para uma nação de os seus nacionais serem substituídos pelos outros, o que eu não vejo de alarme e de alerta nos defensores desta teoria da substituição é dizerem, por exemplo, que todo o continente americano, os povos originários da América, sofreram uma substituição quase total por parte dos povos europeus. A colonização em África não foi tão profunda nem tão vasta, de maneira que hoje nem a África do Sul, que é o país com mais percentagem de população de ascendência europeia, nem na África do Sul a percentagem de população com ascendência europeia é maioritária. Mas no continente americano não há um país, único, que a maior parte da população não seja de ascendência europeia. Portanto, se querem falar de teoria da substituição, quem protagonizou a maior substituição da história foram os europeus no continente americano. Ao ponto de que não há nenhum país, repito, onde as populações originárias da América sejam sequer maioria relativa, quanto mais maioria. Não há praticamente nenhum país da América que tenha tido um presidente que seja originário dos povos locais. Exceção, Evo Morales na Bolívia e Hugo Chávez era mixed race, não é? Era de raça mista, não é? O resto, peguem no Lula da Silva, tirem o sotaque brasileiro e coloquem-no aqui no Alentejo ou no Ribatejo, ele é tão português como vocês. Isto para dizer que não há nenhum continente onde a teoria da substituição foi tão real e efetiva como na América. Mas aí não coloca nenhum problema, nem faz nenhuma comichão, nem nenhuma urticária a estes senhores e estas senhoras, porque a teoria da substituição é racista. Os brancos, os europeus, é um orgulho para a Europa que tenham ido fazer as sociedades americanas. Mas os de pele escura não podem vir substituir os europeus. Portanto, esta é a realidade. Último ponto. Se queremos ser coerentes, vamos mandar vir os portugueses todos do Luxemburgo. Porque se há país na Europa que está a ter uma substituição da sua população, é o Luxemburgo. Ao ponto que daqui a pouco temos 50% da população do Luxemburgo que é natural de Portugal ou lusodescendente. E, portanto, se não aceitamos estrangeiros em Portugal, temos que mandar vir os portugueses do Luxemburgo, porque eles estão a substituir a população do Luxemburgo.
Bem, já agora um dado, em Portugal, enfim, tenho perguntado a alguns amigos, sabes qual é o segundo grupo de imigrantes em Portugal? Qual é a origem do segundo maior grupo de imigrantes? O primeiro é os brasileiros, não é? E o segundo, sabem qual é? É o Reino Unido, que é muito curioso. São os ingleses, só é o Reino Unido. Enfim, que às vezes achamos, exato. Bem, mas então vamos aqui à segunda questão, e que é aqui central, e está ao centro, que é esta questão do pacto. Vamos votar no próximo domingo. Nós vamos dizer em quem é que devem votar? Não é isso, mas gostávamos aqui de falar um bocadinho sobre este pacto europeu para as migrações, enfim, que estabelece um quadro com alguns objetivos: tornar o sistema mais eficiente e mais resistente à pressão migratória, eliminar os fatores de atração e os movimentos secundários. Enfim, gostava de vos ouvir um bocadinho sobre este pacto. O que é que vos parece este pacto? Que pode trazer de bom aos migrantes, aos países, às organizações que com eles que trabalham nesta área? Que há de positivo e que dificuldades sentem que traz este pacto? Podemos começar por aqui. Pode ser assim. Pode ser por mim? Pronto. Muito bem, então agora começo eu. Falar alto como o Mário há pouco, quando estava entusiasmado. Sim, exato. Relativamente aqui ao pacto, o pacto é constituído é um pacote, não é, de atos normativos, de 10, que foi recentemente aprovado. Foi uma discussão bastante difícil, que demorou quase 4 anos, dada a complexidade deste dossiê, com de facto também uma enorme polarização entre os Estados-membros relativamente a estas matérias, e houve aqui um processo de negociação durante este período que se pretendeu que fosse fechado antes destas eleições europeias, com o receio de facto de o pacto, prolongando a negociação, ainda se tornar mais apertado em relação a algumas das medidas. O que não significa que, apesar de ter sido aprovado e de estar pronto para ser transposto, que ele não possa ser ainda revisto após as eleições. Atenção, ainda pode. Por isso é muito importante irmos votar massivamente, se acreditamos nos nossos valores e se estamos de facto alinhados com eles e com os valores expressos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que tem a força de tratado, desde o Tratado de Lisboa, onde está a união, a solidariedade, a liberdade. Então faz muito sentido, porque estas matérias são matérias de direitos humanos e têm a ver com a nossa identidade enquanto europeus. Eu vejo com alguma reserva, Fernando, este pacote, desde logo porque assume a forma jurídica de regulamentos. Quase todos eles são regulamentos, penso que só há uma diretiva. A diferença, isso não acontecia em relação ao pacote anterior, a diferença é que os regulamentos têm uma aplicação direta no nosso direito e, portanto, é tal como está ali, enquanto que uma diretiva tem standards mínimos e nós podemos melhorar. Para além dos standards mínimos, podemos ter outro tipo de medidas. E o facto de serem regulamentos traz-nos essa dificuldade. Ainda assim, penso que a forma como vai ser implementado, não apenas as medidas, mas a forma como elas vão ser implementadas, e para isso ainda vamos precisar que o Conselho Europeu apresente o plano comum de implementação deste pacto, e temos que estar atentos a isso. Os próprios Estados-membros também transfiram. Exatamente, e que os próprios Estados-membros, Portugal também irá ter o seu próprio plano de transposição deste pacote. Pontos positivos e negativos. Pronto. De positivo tem o facto, na minha opinião, isto é sempre muito pessoal, de termos conseguido, apesar de tudo, chegar a consenso em relação à questão da solidariedade obrigatória. A solidariedade está prevista no Tratado de Funcionamento da União Europeia e depois também na Carta dos Direitos Fundamentais como um valor muito importante para a União. E de facto não estávamos a conseguir implementá-lo.
falo porque a solidariedade para com os países que sofrem maior pressão migratória, nomeadamente os países do sul da Europa que têm fronteira com o Mediterrâneo, Itália, Grécia, Malta, não estava a ser efetivada, e sabemos que na crise de refugiados de 2015 que houve países mesmo que se recusaram a preencher as cotas de recolocação, ou seja, as cotas que foram estabelecidas pela União Europeia para os países ficarem com grupos de requerentes de asilo a seu cargo e acompanharem esses processos como se tivessem sido apresentados em seu próprio território. E houve países, de facto, Portugal chegou-se à frente, mas houve muitos países que não quiseram e não cumpriram. Então este pacote tem essa vantagem, temos uma solidariedade obrigatória, mas pode ser para recolocar, pode ser para contribuir financeiramente, pode ser para prestar apoio operacional, e este apoio operacional pode passar por colocar guardas, polícias também nas fronteiras, ajudar a construir centros e inclusivamente apoiar o próprio retorno, a expulsão dos próprios migrantes. É claro que isto é visto de uma forma controversa, não é? A solidariedade que está prevista não era propriamente, se calhar, para expulsar pessoas, seria mais para as acompanhar, e seria mais este tipo de solidariedade com a qual nós nos identificaríamos, mas foi o possível para que todos conseguissem estar a fazer parte e de estarem envolvidos neste pilar tão importante que é a solidariedade a nível europeu. Há pontos negativos que eu penso que decorrem de uma lógica de contenção da migração e mais grave, e do processo de asilo, com dificuldades de acesso dos requerentes de asilo a território, com dificuldades de análise individual dos pedidos e com prazos justos para ouvir as pessoas, e também risco de violação do princípio do non-refoulement, que também está previsto na nossa Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 19. O non-refoulement, ou a não devolução, é um princípio de direito internacional que proíbe a expulsão de uma pessoa para um país onde possa correr risco de vida ou sofrer um tratamento desumano e degradante. E nestes processos de contenção e de análise rápida e de análise na fronteira externa da União Europeia e com países terceiros a ajudar e inclusivamente a analisar os pedidos fora do solo europeu, em territórios nesses países, e investimento também para esses países ajudarem a conter os migrantes e eles não chegarem ou por barco ou por terra ou como for. Esta situação já está a causar preocupação. Foi publicado recentemente um artigo de um consórcio de jornalistas do Der Spiegel, penso que é El País, Le Match, se não estou em erro, que durante um ano estiveram a investigar para onde é que é o dinheiro da União Europeia que era entregue a estes países terceiros com os quais temos acordo, e de facto eles estão a utilizar esse dinheiro para práticas que violam os direitos humanos. Agarram nos migrantes em grupos, sobretudo os mais negros, completamente pela cor da pele, e colocam as pessoas no deserto do Saara, longe de tudo. E é uma prática que estão a fazer já, neste momento, para além daqueles pushbacks que existiam no Mediterrâneo e que nós sabemos, com a guarda grega, não é? Que só a guarda grega de 2020 para 2022, e isto saiu em relatório, conseguiu que 22 mil pessoas não fossem assistidas no mar, também em violação do direito internacional, completamente. Se isto já acontece agora, o que é que será quando estas medidas mais duras forem implementadas, ou começarem a ser implementadas? Há aqui mecanismos também que temos que acompanhar com cuidado, e depois eu calmo já, que é que eu penso que também merece aqui um acompanhamento cuidadoso, que é este regulamento sobre a resposta em situação de crise e força maior. São situações em que há um afluxo grande de migrantes à Europa e situações em que os migrantes possam estar a ser instrumentalizados, como nós vimos, aliás, que aconteceu até pela própria Bielorrússia,
recordam-se que vinham chartas de pessoas e que eram colocadas ali, que são instrumentalizadas e as pessoas estão em estado de necessidade, necessitam na mesma de ser protegidos, mas acabam por ser completamente utilizados como, enfim, como bala de arremesso numa guerra, não é? E os migrantes são ali colocados. Nesse tipo de situações está prevista a suspensão do processo normal, que já é rigoroso, não é? Na sua análise, mas pode haver aqui a suspensão dos regimes, a derrogação da regra geral de proteção internacional, nomeadamente para a proteção de asilo, e isto, de facto, causa-me aqui bastante preocupação, porque não sabemos se estes processos excepcionais depois vão ser implementados de uma forma mais normalizada, não é? Temos que acompanhar, há muitas mais medidas, mas fica depois para a discussão, para o debate. Obrigado. Já agora, Ana, do ponto de vista das organizações e da vossa em particular, de que forma é que este pacto interfere ou pode interferir no vosso trabalho e no serviço que presta? Sim, antes de, porque toda a gente tem feito preâmbulos e eu também tenho direito. Este senhor Winderhas que a Ana trouxe, ontem ou antes de ontem fez uma publicação no LinkedIn, precisamente a propósito do Pacto Europeu, que eu vou passar a ler. E ele escreveu assim: caros colegas europeus, imaginem que irrompe uma guerra nuclear na Europa, não totalmente impensável, e os europeus tentam fugir para a África. Acha que seremos bem-vindos? Como é que se sentiria? Não ficaria grato se recebesse proteção? Em última análise, o direito ao asilo diz respeito a todos nós. Os direitos dos refugiados são direitos humanos. E, portanto, acho que esta frase do Winderhas no fundo, traduz aquilo que é a nossa visão relativamente à forma como devemos olhar para esta questão das migrações, como uma questão de direitos humanos, precisamente como a Ana dizia. Eu acho que este pacto traz, não sou tão pessimista como a Ana, mas também estou expectante, reservada, pronto, é o pacto possível e de facto acho que é importante irmos para eleições sem sabermos bem o que aí vem com algum acordo. É melhor este pacto do que não termos pacto nenhum. Mas também temos algumas questões e que poderão ter impacto também no nosso dia-a-dia e nas pessoas que nos chegam e na forma como as pessoas nos chegam e com o atentado a direitos humanos com que essas pessoas se deparam. Desde logo esta questão do mecanismo de solidariedade obrigatória de que a Ana falava, acho que é importante também percebermos que estas duas opções de que a Ana falava, de ou recolocação ou compensação financeira ou apoio operacional, mas esta compensação financeira atribui à pessoa humana um valor de cerca de 20 mil euros. Portanto, uma monetização da pessoa humana, que é uma compensação que é paga ao Estado-membro que aceite receber a recolocação de um determinado grupo de refugiados. As pessoas que nos chegam, requerentes de asilo ou refugiados, o nível de desgaste emocional, o nível de stress e de patologias emocionais, patologias psiquiátricas dos próprios e de outros membros da família que eventualmente venham com eles ou chegam mais tarde, são tremendas e muitas delas irreparáveis. O nosso receio, como dizia a Ana, e estou de acordo, é que se as medidas propostas por este pacto não forem devidamente regulamentadas e devidamente fiscalizadas, que possa ainda aumentar as vias irregulares de entrada, atirando ainda mais pessoas para as redes de tráfego e para impacto não só no seu bem-estar, na sua segurança, mas também nesta dimensão emocional e psicológica. Depois há outra questão
que receamos também que possa trazer desafios para nós, que é este aceleramento dos processos proposto pelo PAS, também vem ser proposto pelo plano das migrações apresentado pelo Governo recentemente. Já estou perdida nos dias, mas Sim, foi a semana passada, esta semana. Não, Ainda foi esta semana. Sim, sim. Na segunda-feira. Os dias são muito intensos. Segunda-feira. Mas compreendendo a importância de acelerar de facto a forma como os processos são analisados, há sempre um risco associado a estes mecanismos, que é de não assegurar que os processos sejam avaliados com o devido cuidado, com o devido rigor que processos tão sensíveis como estes exigem. E, portanto, já hoje em dia assistimos a situações análogas em momentos em que já tivemos, não como está pensado agora no âmbito deste novo plano, mas como já tivemos task force montadas pela AIMA para garantir a análise rápida de alguns processos de requerentes de asilo, e portanto é um risco real e que temos algum receio que possa vir a aumentar, e aqui estamos a falar de uma série de necessidades que deve ser garantida no momento da análise de processo, como a tradução, a simples tradução, a mediação, que já é tão difícil conseguir garantir neste momento e que temos algum receio que possa vir a ser comprometida, e o apoio jurídico a que estas pessoas devem ter direito em toda a fase do processo. Depois, e calmo já, também acrescentar outro dos desafios que este pacto nos poderá trazer, que é esta externalização dos sistemas de controle de fronteiras que a Ana falava. De facto poderá trazer ou provocar uma instalação destes requerentes de asilo em países terceiros, que eles próprios violam os direitos humanos. E, portanto, o nosso receio é que possamos, não nós eventualmente em Portugal, mas que possamos ter muitas destas pessoas a serem recolocadas, como a Ana dizia, em países que à partida já não garantem a salvaguarda dos direitos humanos. E, portanto, havendo de facto coisas positivas neste pacto, temos algumas reservas que aguardamos que eventualmente possam vir a ser revistas depois das eleições, e que acreditamos que isso possa vir a acontecer, mas Pode ser para pior. que pode ser para pior, esperemos que não, mas que de facto, mas falamos na terceira pergunta, no que é que pode vir a ser melhorado. Já agora, Mário, sobre este pacto, não sei se o dicastério se pronunciou ou não, sim, não, mas o que é que te parece? O que é que tens a dizer sobre este pacto? Bom, eu como funcionário da Santa Sé não tenho opinião. E explico porquê. Porque a Santa Sé é um Estado reconhecido a nível internacional e, portanto, quem tem o papel de avaliar, de elogiar ou de criticar legislação nacional ou comunitária é a Secretaria de Estado do Vaticano. Nós somos um dicastério, somos como que um ministério, não é? Portanto, não posso mesmo emitir opinião. Agora, o que nós fazemos é, a partir do ensinamento da doutrina social da Igreja, cujos princípios basilares já expus brevemente no início, nós prestamos atenção a ver o que é que as igrejas locais dizem sobre determinado assunto, não é? E sobre este assunto concreto do Pacto Europeu para as Migrações, temos já declarações muito claras. Olha, por exemplo, do Jesuit Refugee Service Europe, a organização que tu representas aqui, não é, Fernando? E o título do statement da declaração é Last Call to Stop Erosion of Refugee Rights, não é? Portanto, último apelo, o JRS está tão receoso das consequências deste pacto que faz um último apelo para pôr fim, para pôr cobro à erosão dos direitos dos refugiados. A Caritas Europa,
a declaração da Caritas Europa é What's wrong with the European Union's Pact on Migration, não é? O que é que está de errado com este pacto, não é? E gostaria só de dar um bocadinho mais de atenção, porque tem mais peso, mais importância, a declaração da COMES. A COMES é a Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia, portanto, os bispos da União Europeia, não é? Na Europa há duas organizações continentais de bispos, há uma que cobre todos os países da Europa, os comunitários e os não comunitários, e outra que é a COMETS, que é os países, os episcopados católicos dos países da União Europeia. Então, leio. O perigo é que este novo pacto, traduzo. O perigo é que este novo pacto irá aumentar o sofrimento dos migrantes e requerentes de asilo, produzindo detenções em massa nas nossas fronteiras, mesmo de famílias e de crianças pequenas, e a deportação de pessoas para países terceiros que não são seguros, como muitas vezes são descritos. Este é o perigo real que, com este pacto para as migrações e asilo da União Europeia, há um perigo real, que este pacto irá deixar de proteger o direito de asilo e os outros direitos humanos. Apelamos à União Europeia para ser corajosa em enfrentar este desafio contemporâneo das pessoas em mobilidade, que procuram uma vida melhor e mais segura para si próprios e para os seus entes queridos. A União Europeia já demonstrou a sua capacidade de o fazer com os ucranianos que fogem da guerra. O medo das pessoas que vêm com origens culturais ou religiosas diferentes e que podem desafiar o nosso modo europeu de vida, bem como o medo do populismo e de se perderem em eleições, não pode ser o princípio orientador das nossas políticas de migração e de asilo. Último parágrafo que quero ler. Pelo contrário, isto são os nossos bispos da União Europeia a falar. Pelo contrário, acreditamos fortemente que a solidariedade e o respeito pela dignidade de cada pessoa humana, cá estão dois princípios basilares da doutrina social da Igreja, acreditamos que a solidariedade, o princípio da solidariedade, o respeito pela dignidade de cada pessoa, devem ser os valores que orientam as nossas políticas. A vocação da Europa é de trabalhar por um mundo mais justo e fraterno para todos, e não apenas para os europeus. Muito bem. Obrigado, Mário. Agora daria uma boa pergunta, inspirados por isto, quem é que orientação para as nossas eleições, mas não é essa a pergunta. Terceira e última pergunta, assim, e eu peço se calhar agora assim de modo mais breve, se formos capazes, a perspectivar um bocadinho o futuro, o que é que se pode fazer tendo em conta o que aí vem, ou que medidas, ações sugerem, o que é que pode e deve mudar na nossa sociedade? E a pergunta é comum aos três. Começo eu? Sim, pode ser. Então, eu posso dizer que desde logo votar. Votar é uma coisa muito concreta que nós podemos fazer. E apelo a todos para votarem massivamente, votem, 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 porque nós não podemos de facto deixar que outras pessoas decidam por nós os valores em que acreditamos. Aquilo que a Ana acabou de ler também e o Mário, mas o parágrafo da Ana tocou-me aqui particularmente porque muitas vezes nós nos esquecemos que também nós podemos ser refugiados, também nós podemos ser o migrante amanhã em situação de necessidade. E se calhar não é assim tão difícil que isso aconteça. Vimos o que aconteceu na Ucrânia, todos nós testemunhámos que de um dia para o outro aquelas pessoas se viram naquela situação. Portanto, este apelo é um apelo real. Quando nós defendemos os direitos humanos dos migrantes, estamos a defender-nos também a nós. Os nossos valores, os nossos direitos, são os nossos direitos, os direitos de todos.
E esta era a primeira nota que eu queria dizer. Depois, não há de facto situações simples para problemas complexos. Este professor também diz isso, digo muitas vezes. E uma coisa curiosa que ele diz é que decidiu publicar este livro, ele diz isto quase no fim do livro, porque fazia muitas palestras para políticos e decisores políticos a explicar, a desmistificar estas questões, e que eles diziam, mas eu não posso dizer isso porque isso depois não dá votos. E ele, pois, então vou publicar o livro. Pronto, está aqui. Porque nós precisamos de estar realmente esclarecidos e não nos deixarmos manipular, não é? E foi por aí que começámos também a conversa de há pouco. Depois, só para terminar, a educação é muito importante, esse tema é muito caro, mas uma educação que tenha os migrantes como parceiros. A investigação que nós fazemos na Universidade Nova e que estamos a fazer em parceria com o FORCIM, com o Fórum de Organizações da Igreja Católica, e também com o CEPAC e com outras organizações que constituem o FORCIM, tem os migrantes como parceiros. Nós não vamos falar sobre uma realidade sem termos os migrantes connosco. Não faz sentido falar sobre migrações se os migrantes não participam e se eles não são atores e se eles não são de facto fazendo jus aos 4 verbos que o Papa deixa, se nós não os empoderamos, se nós não os dignificamos, se nós não... falta-me agora aquele verbo que é o verbo de promover, exato, promover, se nós não os promovemos. Temos que os promover. Migrantes, então na Nova tem sido assim, migrantes na sala de aula, migrantes no workshop, migrantes a pensar no tema de investigação, a validar os questionários e os instrumentos de recolha de dados, nos focus group a ver como é que os dados chegam, a ajudar-nos a pensar nas conclusões, no espaço público, a terem a dianteira. E isto para nós é muito importante, a participação até dos próprios destinatários das políticas públicas como atores ativos, ouvidos, auscultados, é fundamental. Eu não vou monopolizar mais porque é para sermos rápidos. Também tinha a questão da educação, mas a Ana já referiu. Há um ponto que daria para uma nova conversa, mas que eu acho que é uma das questões importantes, que é termos a coragem, enquanto país e a União Europeia, de intervir sobre as causas de fundo dos fluxos migratórios. A mim parece-me que este novo pacto tem um bocadinho de cinismo, se me permitem. Porque de facto a verdade é que nós sabemos que muitos dos fatores que estão na origem destes fluxos migratórios, nós sabemos o que está na origem, sabemos quais são as causas e muitas vezes somos nós próprios os causadores das alterações climáticas e da diminuição da fertilidade dos solos e da própria contaminação dos solos, que faz com que, não estou a falar de as políticas económicas, eu ia dizer, portanto, não estou a falar de migrantes económicos, mas também as migrações económicas, os movimentos económicos, que acabam por estar condicionados precisamente por opções tomadas também pela União Europeia. E, portanto, acho que não pode existir forma de olharmos para a questão das migrações sem termos a coragem de olhar para as condições de desenvolvimento económico dos países de origem. Depois, acho que outra medida importante, e acho que Portugal tem a obrigação de também ter voz na União Europeia nesta matéria, é garantir, como eu dizia há pouco, que as medidas propostas são verdadeiramente fiscalizadas e que todos os Estados-membros cumprem de forma séria e responsável com as medidas com que se comprometeram. Não sendo as ideais, mas são as que existem, mas o meu receio, o meu ceticismo tem a ver com o real compromisso de alguns dos Estados-membros com as medidas que são propostas. Depois, acho que outra das questões que é primordial, e acho que aqui todas as organizações da sociedade civil têm um papel importante, é pressionarmos o nosso governo no início do desenho do plano de implementação deste pacto em Portugal. Já estamos um bocadinho atrasados,
temos até 2026 para o fazer. Queremos ser ouvidos, queremos envolver também as pessoas migrantes nesse processo e é isso que temos dito aos nossos governantes e achamos que é importante garantir, como dizia a Ana, este envolvimento, este compromisso a nível nacional. E depois, por fim, e termino, ter a coragem, aproveitar também este momento de reflexão na União Europeia para definir, de uma vez por todas, legislação e mecanismos robustos que possam garantir o combate às redes de tráfico humano nas portas da Europa, dentro da Europa, garantindo também, aí sim, a segurança do espaço interno europeu. Mário, as medidas que essas sugeres? Bom, eu não sugiro medidas concretas, já disse há pouco que os 20 pontos de ação têm aqui muitas medidas, ou melhor, muitos princípios que podem ser transformados em medidas concretas por parte dos governos, não é? E não faz parte do nosso papel, como já disse, da Santa Sede, de orientar legislação ou de dar sugestões para legislação ou para medidas, mas princípios. E aqui está muito. Tenho pena às vezes que mesmo a nível da Igreja estes 20 pontos não tenham sido mais conhecidos e mais refletidos. Pois, mas pronto, eu acho que tudo parte de termos mais respeito por este princípio básico de que todos somos migrantes, não é? De uma maneira ou de outra, todos somos migrantes, não é? E os movimentos migratórios fazem parte da história humana e sempre continuarão a fazer. E portanto não adianta estarmos a querer erigir muros e barreiras, porque nada há de mais antinatural na história da humanidade do que isso, não é? Portanto, o Papa é filho de migrantes, não é? O Papa é filho de migrantes e chegou a Papa, é um migrante que chegou a Papa. O nosso cardeal prefeito no dicastério, o cardeal Czerny, foi um migrante que foi para o Canadá com 2 anos de idade, porque uma parte da sua família tinha morrido nos campos de concentração nazis, e portanto ele tem sangue judeu, a avó morreu no campo de concentração. Quando entra o regime comunista na República Checa, a família foge. Isto é alguma coisa de diferente do que acontece hoje com muitos dos que batem à nossa porta. Os meus avós e bisavós foram para Moçambique. Um deles foi por comissão de serviço porque era militar. Todos os outros foram porque eram pobres e porque foram em busca de melhores condições de vida. Portanto, o respeito pela humanidade do migrante, que se olharmos para a nossa própria história pessoal e comunitária, foi o respeito que nós encontramos 2 ou 3 gerações atrás, cada um de nós na sua família ou no seu povo ou na sua comunidade, é isso que devemos pôr em prática. É tão simples quanto isto. Muito obrigado aos 3. Eu não sei se há alguma pergunta. Se houver alguma pergunta. Talvez um esclarecimento. Quando se falava. Força. O micro. Se calhar não sei se vale a pena. Talvez não. Força. Não. Estes 20 pontos de ação que foram dados pela Santa Sé aos que eram para dialogar com o Governo, e esse trabalho foi feito através do Fórum de Organizações Católicas para a Imigração, e depois foi dado conhecimento dos 20 pontos de ação pastoral. Esse trabalho também foi feito aos bispos, ao Forcim, ao Secretariado Diocesano, aos Secretariados Diocesanos de Migrações, que existe em cada diocese, e eu pessoalmente fui a paróquias e congregações religiosas dar a conhecer estes 20 pontos de ação pastoral. Lembro-me de uma pergunta que uma das pessoas que me ouviu fez. Estas medidas são só no papel. E eu tive a oportunidade de dizer que não. Estes 20 pontos de ação nascem da prática da Igreja. São coisas que a Igreja por todo o mundo já pratica e foram postos no papel para dizer nós podemos fazer isto. O nosso papel aqui em Portugal, e não foi agarrado por todos, era que
escolhêssemos qual daqueles 20 pontos fazia mais sentido desenvolver no nosso local, no nosso território. Está disponível, continua online na secção Migrantes e Refugiados. É possível conhecermos quais são estes 20 pontos de ação e vamos continuar a falar. Muito obrigado. Pronto, acho que podemos... faça o favor. Ouvindo, fica-se com a sensação que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu são um conjunto de, não levem mal agora a questão, racistas. Quando a extrema-direita europeia representa apenas no Parlamento Europeu cerca de 10, 12% daquele Parlamento. Então, do vosso ponto de vista, como é que justificam estes pactos ou estas políticas face a uma maioria que, se discutir do ponto de vista filosófico dos princípios, estão todos de acordo? Da extrema-direita, tirando a extrema-direita que chega, o resto, se eu ouvir o resto da panóplia parlamentar, estamos todos de acordo com estes princípios que aqui defini. E se calhar estamos todos aqui, estamos todos de acordo com estes mesmos princípios. Mas o que é facto é que se defende, promulga, põe-se em prática um conjunto de diretivas que fazem restrições às migrações. Como é que isto justifica? Há aqui qual é a vossa interpretação sobre isso? É uma pergunta muito pertinente e por acaso, e agora continuamos a falar aqui neste professor, mas ele por acaso fala nisto, que há um trilema atual, o que deixa às vezes o espaço político um bocadinho esquizofrénico. E é um trilema porquê? Porque há 3 vertentes que normalmente estão a preocupar, e aqui de uma forma transversal, os decisores políticos. O primeiro é a questão da proteção das fronteiras, uns mais do que outros, e o controle da imigração. O segundo ponto é a atração dos migrantes, porque a Europa de facto precisa economicamente de força de trabalho migrante para crescer, e todos sabem disso. Mesmo os que fazem o discurso anti-imigração público, eles depois sabem nos gabinetes, porque têm os relatórios e têm os números e sabem que precisam das pessoas para trabalhar. E depois, por fim, a questão dos direitos humanos. Não estamos aqui a diabolizar ninguém, mas de facto existe esta tricotomia, não é? Esta tripla vertente que está na preocupação dos decisores, e depois as abordagens são diferentes. E são diferentes, às vezes, porque se percebe que o discurso anti-imigração, infelizmente, dá votos. Dá votos. Agora, o que é que eu posso afirmar? Acho que é importante a sociedade civil também estar informada, ter consciência e desconstruir estes mitos que se ouvem, para termos uma postura que penso que é uma postura construtiva, comprometida com o acolhimento dos migrantes. Obviamente que terá que haver uma estratégia e o problema às vezes nem é as políticas. Nós tivemos recentemente aquela apresentação na segunda-feira. Temos medidas que até são equilibradas, que foram apresentadas, agora é a forma de implementar, porque depois essas medidas têm que ser apoiadas por outras e tem que haver aqui uma estratégia. E quando se trata a forma de fazer e quando se chega a uma mesa de negociações e nós não nos entendemos quanto à forma de fazer, às vezes acaba por se nivelar um bocadinho por baixo, que foi o que aconteceu aqui, penso. Entrou-se numa discussão e nós fomos acompanhando ao longo destes anos estas discussões e estes alertas, mas depois para se chegar a um acordo, porque depois nós, quando estamos nestas mesas de negociações, nós temos essa consciência, não é? Temos decisores políticos, diferentes partidos, o seu eleitorado, eles também estão a falar para fora.
E quando sai a negociação, é o que se consegue obter. E fica aquém daquilo que se pretendia. Porque se vamos ouvir até mesmo candidatos que agora estão em campanha, ainda estão em campanha, de diferentes quadrantes políticos a falarem sobre o pacto, alguns vão dizer que ficou aquém daquilo que eles pretendiam. Se algum de vocês Não quer sei acrescentar se mais querem alguma coisa. acrescentar. Uma pequena precisão. Com certeza. Estarei. Uma pequena precisão, porque a pergunta usou o termo racista e eu disse que a teoria da substituição é racista. Não disse que este pacto é racista. Nenhum de nós disse. Não, atenção. Eu disse que é a minha leitura sobre as vossas palavras é que pode levar a entender que o pacto tem um conjunto de medidas que são racistas, ou não defensoras dos direitos humanos, ou Pois, é mais por aí do Não racismo. defensoras dos direitos humanos. Esse talvez seja Sim. mais por aí. Sim. o tema, e eu não há tempo, mas gostava de vos ouvir em outras vertentes, que não as vertentes dos princípios filosóficos, que são as vertentes da demografia, são as vertentes da geopolítica, são as vertentes da cultura, são as vertentes da religião, porque diz, não construamos muros, mas cada vez há mais muros no mundo. Cada vez há mais muros no mundo, em muitas latitudes e por muitos motivos. Portanto, eu gostava de vos ouvir, não nos princípios filosóficos apenas, mas noutros princípios que me parecem bastante importantes para se discutir este tema. Também só clarificar aqui uma coisa. Podem imaginar, teríamos que organizar uma série de conversas, não é? Porque pronto, o propósito, se calhar o propósito desta conversa era claro que estaria pano para mangas, como se costuma dizer, é evidente, tem razão, podíamos continuar aqui até dedicar a cada uma desses temas que está a falar, podíamos dedicar uma conversa, não é? Olha, deixo um convite que é desenvolverem essas respostas às perguntas que o António fez em artigos que podem ser publicados no Contexto Por exemplo. a desenvolver e um bocadinho mais fundo em algumas questões. Por exemplo. Acho que sim. Mas Acho que aqui, esse espaço um é bocadinho em nossa defesa coletiva, não falámos só em princípios filosóficos, também falámos em questões muito concretas e aqui, naturalmente, a Ana até apontou muitas situações do dia-a-dia concretas que surgem no acompanhamento aos migrantes em Portugal. Mas eu entendo aquilo que diz, porque de facto é verdade. Este é um tema muito complexo e multidimensional e não é possível numa hora e meia nós abordarmos o tema das migrações convenientemente, é completamente irrealista, mas sem dúvida que mais espaços de debate e os artigos e de reflexão acho que são bem-vindos. Muito obrigado aos três. Muito obrigado pela vossa presença. Não se esqueçam de votar no próximo domingo. Um grande abraço e um bom resto de dia.